Seja muito bem-vindo. Aqui todas as terças e quintas eu faço lives ao vivo que vão ajudar você que tem alguma doença autoimune ou alguém que você ama que tem alguma doença autoimune, que você queira ajudar a ficar mais próximo da remissão, ou seja, conquistar qualidade de vida. É o que todo mundo quer, viver bem, viver feliz, viver sem dor, né? E o tema da live de hoje é os principais erros que as pessoas com doenças autoimunes cometem ao buscar a remissão, tá? E para você que está me vendo agora, você acreditaria se eu te dissesse que é possível você voltar a ter qualidade de vida? Deixar a doença inativa, voltar a deixar a doença silenciada, viver sem dor, sem medicamento ou com muito pouco medicamento, emagrecer se você precisar emagrecer, ter mais qualidade de vida, esperança de um futuro sem dor, com qualidade de vida. Afinal de contas, o que eu ouço sempre dos meus alunos é que a pessoa com doença autoimune, ela tem medo do futuro. Tem medo do futuro que a espera. Se ela vai viver, ou se ela vai viver, mas viver com dignidade, com qualidade de vida. Aproveitar as coisas boas que a vida tem para dar, com saúde, ver os filhos, os netos crescerem, saber que vai acordar de manhã sem dor ou sem constrangimento. Né? Se de repente você tem uma doença que te cause dor, né? Uma espondilite anquilosante, um lúpus, uma artrite reumatoide, uma artrite psoriática, você convive com a dor diariamente ou muito constantemente. Às vezes mais, às vezes menos, ou se você tem de repente uma autoimune que te cause, né, alguma mudança na sua característica física, né, uma alopécia, uma psoríase, um vitiligo, né, que você de repente possa ser que você tenha vergonha, passe por alguns constrangimentos algumas vezes na vida, no seu dia a dia, né, psoríase. A pessoa que tem psoríase, ela passa por preconceito, né, às vezes as pessoas acham que o que ela tem é falta de higiene, que ela não é uma pessoa, que ela tem uma doença contagiosa, acha que a doença é contagiosa, né? Isso, ela passa por um constrangimento. Ou se você tem uma doença intestinal, por exemplo, uma autoimune intestinal, como uma doença celíaca, como uma retocolite ulcerativa, como uma doença de Crohn, pode ser que você viva com medo. Medo se você vai ter urgência, se quando você sai de casa você vai ter urgência em ir ao banheiro, se você vai ter um banheiro por perto, se você vai ter um banheiro limpo por perto, você não confia no seu intestino. Ou se você vai comer uma coisa fora de casa e vai te dar um efeito colateral, que você tem que sair correndo para o banheiro. Então isso te causa dor, constrangimento, né? Medo de não saber o que vai ser, altera os seus relacionamentos pessoais, né? Convive com o seu marido, com a sua esposa, né? Com seus filhos, com a sua família. Então eu tô aqui para dizer que você pode acreditar que pode ser diferente. E eu sei que às vezes pode ser desafiador pensar que pode ser diferente, porque nunca te disseram isso. Ou sempre te disseram, quando toda vez que você ousou pensar que podia ser diferente, alguém fez você baixar a sua bola, te desanimou, te fez pensar que talvez não seria possível. Foi isso que te disseram. Mas eu tô aqui para te dizer que é possível. Como que a nutrição pode ser tão poderosa a ponto de fazer o que o medicamento não faz? É desafiador, eu entendo que é desafiador a gente pensar dessa maneira. Como que eu tomo tantos medicamentos e eu não estou melhor cada dia que passa, mas o alimento pode me ajudar a ficar melhor do que eu estou hoje. E o melhor é acreditar que é possível eu viver melhor do que eu vivo hoje. Eu entendo que é difícil, né?
Difícil não, difícil é uma palavra que eu não gosto de dizer. E que você deveria tirar do seu vocabulário também. Todas as vezes que você usa essa palavra, difícil, isso soa para o seu cérebro como difícil. Você faz uma programação neurolinguística de que vai ser difícil. Então, entrando um pouco na questão da PNL agora, né, da programação neurolinguística, troque a palavra difícil do seu vocabulário, não utilize mais ela. Você pode trocar o difícil pelo desafiador, pelo novo, né? Olha só, olha a comparação. Se eu disser para você, nossa, é muito difícil comer direito, é muito difícil comer certinho, qual o impacto você tem ao me ouvir falar dessa maneira? Um impacto negativo, né? Nossa, é difícil mesmo, hein? Acho que ninguém consegue, não. Isso aí não é pra mim, não. É pra outra pessoa, pra mim não é. Agora, se você me ouvir falando, nossa, é um desafio pra mim mudar a minha alimentação em busca da minha remissão autoimune. É algo novo pra mim me alimentar dessa maneira. Como você recebeu essa nova frase pra você? Foi diferente da primeira frase? É diferente para os nossos ouvidos e para a nossa programação neural. Então procure eliminar a palavra difícil da sua vida. Não porque é motivacional, coach ou nada assim, né? Mas porque isso faz realmente uma programação na gente que soa como algo que não vai ser possível de conquistar. E tudo isso que eu tô te falando é possível de conquistar. Muitas vezes pode parecer desafiador você acreditar. Ou você pode achar que é caro, né? Se alimentar bem é caro, que você não tem dinheiro para isso. Que você já gasta muito com medicamento, com tratamentos médicos, ou que você já possa ter, de repente você não trabalha mais por conta da sua doença autoimune. E aí você não está mais contribuindo financeiramente com a sua renda familiar. E aí você, poxa, mas é muito caro mudar minha alimentação, eu não posso dar esse gasto. Eu não posso suprir esse gasto na minha casa. Ou você pode não ter apoio dentro da sua casa. Do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Né? Quando você ousa dizer que algo tem que mudar na sua alimentação, pode ser que você ouça palavras desanimadoras. Ou pode ser que ninguém te apoie. Ou pode ser que você simplesmente ninguém fale nada, mas você vê o tempo todo mundo comendo tudo que é porcaria na sua frente. E é desafiador ver isso. Então pode ser que você já ache que você está fazendo tudo o que você pode fazer para conquistar a missão. Você acha que você está trilhando o único caminho que você tem a oportunidade de trilhar. Até mesmo porque a pessoa que você talvez mais confie com relação ao seu tratamento, que é o seu médico, te diga coisas diferentes ou que te diga que você está fazendo tudo possível. E quando você pergunta se existe algo que você pode mudar na sua alimentação de forma a impactar positivamente no seu tratamento, é bem provável que você ouça que não. Que não tem nada que você possa fazer diferente. Que não tem nada que você possa comer de diferente ou deixar de comer diferente que vai impactar nisso, na sua saúde. Afinal de contas, ele é a pessoa que talvez você mais confie. Né? Ele é o cara. Ele é o profissional que cuida de você. Talvez você ouça dele que não existem estudos que comprovem o que você está perguntando. E eu vou dizer para você, quando a gente pergunta de um profissional e ele radicalmente diz, não tem estudos que comprovem isso cientificamente. Gostou da minha voz? Quando você ouve isso de alguém que fala isso tão radicalmente, no fundo ele está querendo dizer assim,
Eu não estudei sobre isso. Eu não sei sobre isso. E pode ser que ele tenha vergonha de dizer que não sabe sobre isso. Porque dizer que estudos contra isso são escassos, não existem, não são comprovados. Tem um monte de gente dizendo que não, ao contrário. Tem um monte de gente dizendo ao contrário. Tá? Então, simplesmente porque, de repente, ele não se atualiza ou porque ele não quer sair da zona de conforto dele. Porque o que ele estudou foi prescrever medicamentos, trabalhar numa visão ortodoxa. E é duro sair dessa visão. Olhar para trás e ver o que você sabe, muita coisa não faz sentido, é duro, né? Então ele cumpre muito bem a sua função. Quem que é o especialista que vai te dar um diagnóstico? É ele. Né? Quem é melhor para dar um diagnóstico? O especialista. É ele. Quem é melhor para colocar um tratamento inicial para você que mal está levantando da sua cama? É ele. Ele é bom nisso. Mas e depois? E depois que você sair da crise? E depois que você tiver o diagnóstico? O que você vai fazer com essa informação? Que caminhos você vai traçar a partir dali? Não sei se você sabe, mas o Brasil ele está entre os 10 maiores consumidores de medicamentos do mundo. E pode ser que você que está aí do outro lado, você seja uma dessas pessoas que está nessa lista aí, fazendo parte dessas estatísticas. Então a população está cada vez mais doente, cada vez mais consumindo medicamentos. E a gente não deve esperar, o que eu estou querendo dizer aqui para você, que você não deve esperar que a sua cura, que a sua remissão, que a sua saúde dependa de uma cápsula, de uma drágea ou de um pó. Porque o problema, antes disso acontecer contigo, antes de você ter um diagnóstico, existe uma estatística, outra estatística, que uma pessoa com doença autoimune leva cerca de 5 anos para ter um diagnóstico. Você sabia disso? Você passou por isso? Seu diagnóstico foi rápido ou ele demorou muito? Então, na média, uma pessoa leva 5 anos investigando o que tem, passando por cerca de 8 médicos até ter um diagnóstico conclusivo. Então, é uma verdadeira peregrinação em busca de um diagnóstico. O que eu tenho? Eu não sei o que eu tenho. E na sua mente pode ser que se você não sabe o que tem, você não sabe como tratar, não é verdade? E é desgastante, é estressante passar por tantos profissionais, tantas consultas e nada ser conclusivo. É chato a gente sair de uma consulta, tipo, o que aconteceu aqui? Para que serviu? Aí não é culpa do médico, tem muita coisa que é difícil de diagnosticar, tem muitas doenças raras, o diagnóstico não bate, o seu sintoma não bate com o seu exame. Não é fácil não, gente, não é culpa do cara não. Mas o que eu tô dizendo para você é que esperar que a solução venha disso aí é esperar que a solução venha de um lado, de uma substância ou de alguém que não é você. Sabe que eu estava conversando justamente com uma aluna do curso semana passada. E ela falou, Tarles, eu percebi que eu queria que alguém me trouxesse as coisas prontas. Ah, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, quero isso, quero aquilo. A gente quer ser cuidado. E eu só ficava esperando isso, ser cuidada. E eu só melhorei a partir do momento em que eu assumi, falei assim, não vou ficar esperando alguém chegar com a solução, alguém cuidar de mim, eu vou cuidar de mim. Eu sou prioridade na minha vida. Então aí é tomar o remédio quando você precisa tomar, mas e aí, o que você vai fazer além disso? O que você vai fazer além disso? É assumir o controle da sua vida. E aí,
Até porque o medicamento ele vai tratar um sintoma, não vai tratar a causa. E ele vai tratar o sintoma físico. E as outras questões que envolvem o nosso ser? E a parte mental? E a parte emocional? E a parte espiritual? Nós somos um ser integrado. Por isso que nós falamos aqui da nutrição, da medicina integrativa, nós usamos essa palavra integrativa. Está tudo conectado. Então, qual desses pilares na sua vida está mais desequilibrado? Seu físico? Seu mental? Seu emocional? Seu espiritual? Um desses pilares pode ser que esteja tudo desequilibrado. Afinal de contas, quem é equilibrado? Nós estamos nesse mundo, todo mundo na mesma situação, todo mundo desequilibrado. Até certo ponto, ninguém é perfeito. A diferença é que algumas pessoas assistem a vida passar e outras vão atrás de mudar. Buscar se conectar com o espiritual, com o mental, com o emocional. Aí quando eu falo espiritual, não me interprete como você pode não ter religiosidade nenhuma, você pode ter espiritualidade, tá? E eu não sei se você sabe, mas também a doença autoimune, ela está entre as 3 principais causas de morte no mundo. Perde só para doença cardíaca e câncer. As doenças que mais matam. A doença autoimune está em terceira. Eu não sei se você sabe também, mas quem tem uma doença autoimune pode desenvolver, tem mais chances de desenvolver uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. E você sabe por quê? Talvez você já ouviu falar isso, mas talvez ninguém tenha te explicado por quê. Será que é porque você é um azarado nessa vida? Você foi premiado negativamente com esse infortúnio? Tem gente que acredita no azar. Não, existe uma explicação para isso. Eu sempre falo aqui, mas se você chegou aqui agora no meu perfil, você é recente, tá começando a me acompanhar agora, a doença autoimune, é importante que você entenda que a doença autoimune ela está no todo. Acabei de falar, né, sobre a importância do todo, mas ela está no todo. A diferença é que ela está manifestada em uma parte ou em outra. Em você, tá na raiz do seu cabelo, e você tem uma alopecia. Na sua vizinha, na articulação, e ela tem uma artrite reumatoide. Na sua irmã, na tireoide, ela tem um tireoidite de Hashimoto. A pele, pode ser que na sua amiga aí da rede social, seja nos músculos, e ela tem fibromialgia. Então, a doença está no todo, a diferença é que ela se manifesta em um ou no outro órgão de acordo com a nossa fragilidade. Todos nós temos pontos fracos, todos nós. E a corda arrebenta no nosso ponto mais fraco. E aí se você tá ali martelando, uma hora vai arrebentar. A pessoa passa anos no que a gente chama de espectro autoimune. O que é espectro autoimune? Porque às vezes eu ouço muito, sabe, que surgiu do nada, me estourou uma autoimune. Ou tive uma gripe, ou tive um vírus do momento, ou tive dengue, e aí eu fui diagnosticado com uma autoimune. Apareceu uma autoimune. Não é que apareceu uma autoimune. Você está desenvolvendo isso há anos dentro de você. A diferença é que agora isso explodiu, saiu. É como se fosse essa garrafa de água aqui. E você tá até aqui com a água cheia. E aí vem um episódio desse, né, um vírus, uma bactéria, uma situação estressante, um luto, e esse copo transbordou, essa garrafinha transbordou e você manifestou o problema, tá? E aí ele está no todo. Mas no momento ele só está manifestado, por exemplo, na sua tireoide.
Então, se você continua alimentando a fogueira da inflamação, continua colocando gasolina no fogo, lenha na fogueira, você está alimentando esse problema. E aí, daqui 2, 3, 5 anos, começa a dar problema em outro lugar. Começa a dar problema nos seus músculos e você desenvolve uma fibromialgia. Daqui outros 2 anos, na sua glândula salivar, e você apresenta Sjögren. No seu parte sistêmica, você apresenta um lúpus. Né? Então, ela está no todo, e é por isso que quem tem uma tem chance de ter outra e outras, se você não freia, não aperta o freio e às vezes aperta o acelerador em vez de apertar o freio. Então a ideia é jogar água, apagar esse fogo, diminuir os gatilhos, diminuir o que está colocando fogo, lenha nessa fogueira. Porque eu sei que você está cansado de tomar tanto medicamento e de gastar com medicamento. Porque existe uma grande diferença entre gasto e investimento. Quando a gente compra comida boa, a gente está investindo em saúde, em nutrir as nossas células. Quando a gente compra comida ruim, a gente está gastando dinheiro. Você já parou para fazer as contas? Quanto você gasta e quanto você investe na sua saúde? Qual é a diferença, né? Coloca na ponta do lápis o que você gasta com saúde e o que você investe com saúde. São coisas diferentes. Coloca na ponta do lápis, você vai ter uma bela surpresa. Ou talvez você ache que é mais um do que o outro. Mas se você é uma pessoa racional, coloca na ponta do lápis, porque eu sei que você precisa ver comprovação. Nem todo mundo é tão racional, mas se você for, você vai gostar de ver essa continha, tá? Eu quero até um dia, eu tenho essa vontade de fazer algo nesse sentido, cálculo de custos. Porque muita gente tem essa crença, tá? Talvez você que tá me vendo aí não tenha essa crença de que comer bem é caro. Mas muita gente tem essa crença, tá? Então existem diferenças entre o básico e o diferente. Se você comer bem, comer limpo, básico, você vai gastar muito menos. Agora, se você ir pro diferente, e muitas vezes esse diferente é um falso saudável, nem sempre, tá? Mas muitas vezes esse diferente é um falso saudável. Que você ali ouviu falar que glúten é ruim, você vai lá na loja de produtos naturais e compra um bolinho, um browniezinho, um cookiezinho desse tamanhozinho assim, ó. Custa R$10. Aí você olha, nossa, comer saudável é muito caro. Olha, um tamanhozinho desse aqui, 10. Se fosse um de trigo, ia custar 3, 4. Mas esse glúten, esse browniezinho aqui, que tem um rótulo de saudável, tá cheio de aditivos químicos, cheio de adoçante, cheio de coisa que é colocado para ele durar, para ele ficar fofinho, ou para ele se parecer com algo que não tem glúten. E aí você compra achando que você tá super saudável. Só que ao mesmo tempo você fala assim, nem é tão gostoso e ainda é 3 vezes mais caro. Verdade. Eu quando eu vou em loja de produtos naturais, eu fico assim, caramba, 1/3 das coisas que estão aqui presta, o resto não presta. De verdade. De verdade. Mas eles são um comércio, eles têm que ter isso aí, tá? Não é desonesto da parte deles ser uma loja de produtos naturais e vender esse tipo de coisa. Mas quando você pensa que é caro, é isso que você pensa. Então, gente, o que eu tô aqui para dizer para vocês, o resumo de tudo isso, é que você pode sim e você deve
ter esperança de que pode ser diferente. Mas para isso você precisa buscar um caminho diferente. Já ouviu aquela frase? Caminhos iguais nos levam a lugares iguais, a destinos iguais? Eu todas as vezes, essa é uma das frases que eu levo para minha vida. Tem algumas frases que eu sempre uso na minha vida. Essa é uma delas. Então toda vez que uma coisa está dando errado, ou como não está saindo como eu esperava, eu procuro pensar, poxa, o que eu posso fazer diferente? Ou o que eu estou insistindo em fazer que não está me levando para onde eu quero chegar? Talvez eu tenha que buscar um caminho diferente. E muitas vezes esse caminho diferente é desconfortável. Sabe, zona do conforto, que é desconfortável? É isso. Sair da zona de conforto é desconfortável. Mas vale muito, muito a pena. Vale muito a pena. E tem uma outra frase, que também é clichêzão, mas que também serve para isso. Que às vezes você vai olhar para trás e vai ver, poxa, eu podia ter começado antes, mas eu não comecei. E essa frase serve muito para o momento que a gente tá. Final de ano, né? Ah, não, nossa, agora já foi, agora acabou. O ano acabou. Agora não dá para começar nada de diferente, não vale a pena. Aí vai chegar janeiro. E em fevereiro já tem o carnaval. E o que é o brasileiro? Só começa depois do carnaval, o Brasil. Só que o carnaval é só final de fevereiro. E aí você vai viver janeiro e fevereiro pensando que só vai ser depois do carnaval. Enquanto isso, você está se intoxicando, você está se inflamando, você está deixando para depois. Mas aí depois do carnaval, o que tem? 40 dias depois? A Páscoa. A Páscoa. E aí você pensa assim, poxa, mas daqui 40 dias é a Páscoa, então deixa quieto. A Páscoa não dá, eu amo chocolate. E aí, depois da Páscoa em abril. Depois da Páscoa já é junho. Abril, maio, junho. Aí já começa festa junina. E quando você vê, se passaram 6 meses que você tá pensando que você quer começar. Mas esse que vem nunca chega. Esse semana que vem nunca chega. Esse depois nunca chega. Então, gente, quem quer mesmo começar, não fica esperando. Não fica esperando porque é pior, sabe? De verdade mesmo, é pior a gente esperar. Mesmo que você não comece 100%, comece. Não fica pisando na jaca, se intoxicando, se inflamando, deixando para depois. É muito mais difícil correr atrás do prejuízo. É muito mais desafiador. Nesse caso é difícil mesmo. Então não espera não. Começa já, aproveita tudo que você está ouvindo aqui. Se você está aqui é porque você está interessado em um caminho diferente. Você está ouvindo não só a mim, mas de repente outros profissionais que te falem de um caminho diferente. E informação sem ação é obesidade mental. Obesidade mental. Você só fica, às vezes, aquela pessoa que só fica consumindo, estudando, lendo. Às vezes ela sabe um monte de coisa. Às vezes eu tenho contato com essas pessoas. Sabe um monte de coisa. Mas e aí? Você vai começar a fazer tudo isso aí que você tá me falando quando? Quando que você vai começar a fazer? Não é obesidade mental. Dr. Lair Ribeiro, ele fala que isso é masturbação mental. Ai, que bom, eu sei, eu estudo. Mas e aí, filho? O que importa é o que a gente faz com isso. O que importa é o que a gente faz. Tá? A Régia. Todas as pessoas deveriam fazer a remissão. Projeto remissão, você está falando, né, Régia? Sua didática é excelente. Não sinto vontade nenhuma de comer coisas que podem me prejudicar.
Régia que tá dando um depoimento no YouTube. Falou isso aí. Obrigada, Régia. Mas eu sempre digo que eu, ou o profissional que te atende, nós somos o instrumento. Um instrumento. Quem executa é você. De nada vale você ter um bom instrumento que consegue te direcionar se você não parte para a ação. Então, é importante romper essa barreira da paralisia, tá? E aquilo lá que eu falei no começo, de ficar esperando, vou ativar aqui os comentários do Instagram. Tá ativado. Aquilo que eu falei no começo, né? É caro, ninguém me apoia, meu médico fala que não tem nada a ver, eu tô fazendo todo o possível. Muitas vezes isso soa como uma desculpa para começar. E não deixa isso te atrapalhar, não. Se ninguém te apoia, vai sem apoio mesmo. Se você acha que é caro, faz para ver. Depois você vê se é caro. Se você acha que não tem mais nada que possa ser feito, vai e faz. Você não tem nada a perder. O caminho que você tá, você já conhece. Você não vai perder nada buscando algo diferente. Então vai lá. O máximo que você tem a perder é seu tempo. Antes tarde do que nunca. Isso aí, Regi. A Cláudia falou aqui. Apesar de achar difícil trocar toda a alimentação, mas quando recebi a receita para tomar todos os medicamentos, todos os dias, resolvi correr atrás de outra linha de pensamento. Isso aí. Você vai olhar assim, poxa, eu vou ter que tomar isso a vida inteira, tudo isso aqui não é possível. Tem um outro paciente meu que ele fala, ele tem doença de Crohn. Quando ele foi diagnosticado, eu até gostaria que ele pedi para ele falar isso ao vivo, mas ele não tem vergonha de vídeo. Isso é um problema que algumas pessoas têm e que a gente acaba perdendo de falar. Ele foi diagnosticado e ele ficou assim meio que apavorado com o que foi passado para ele, assim, nada esperançoso, que ele ia ter que tomar o remédio a vida inteira e que tinha um remédio que custa caríssimo, tipo 20 mil por mês, que o governo dá. Mas ele pensava, poxa, mas e se um dia ele não der mais, o que eu vou fazer? Eu não tenho como comprar esse remédio. E se eu não melhorar com ele, para onde que eu vou? Ter que começar a tomar os biológicos, que são imunossupressores. Aí ele pensou tudo aquilo, falou, não posso. E ele imediatamente já buscou uma linha diferente. Ele foi bem rápido, assim, já de buscar nutrição, e hoje ele não toma nada. Eu tenho até que pedir pra ele ir ao médico, ó, vai lá no médico, só pra, né, se faz 2 anos que você não vai lá ver, vai lá no especialista, conversa, só pra ele te passar, né, o feedback dele e tudo mais, tudo bem, tá? A Lenice, não tem autoimune, porém gosto de assistir suas lives, suas orientações, deveras importante. Obrigada, Lenice. Adriano, verdade, os médicos são assim, mas seus vídeos e sua orientação me conquistou, acredito no seu trabalho. Obrigada, Adriano. Obrigada, Eduardo. Você é um exemplo de superação. Obrigada, Eduardo. Marie Claire, não é fácil, mas é possível. Vale a pena, vale a pena. Só quem vive com dor ou com um problema crônico sabe que vale a pena. Tá? E aí, para finalizar, o que eu digo para vocês é isso. Toda escolha tem o ônus e o bônus. Todas. Não tem como a gente ter tudo. Como diria Chorão, cada escolha é uma renúncia, essa é a vida. Não tem como ter tudo. Então a gente precisa colocar na balança e ver o que é mais importante, o que faz mais sentido. Experimentar os dois lados e ver o que vale a pena na sua
que faz mais sentido para você, né? O que vale mais a pena. Pode ser que você veja assim, não vale a pena. Uma coisa que eu ouço muito. A vida é curta demais para não comer tudo que a gente gosta, né? Tem gente que diz assim. Eu não acho que a vida é curta demais, eu acho que ela é muito longa. Ela é enorme. É uma vida... Nossa, é muito tempo que a gente tem. Isso se você só acreditar em uma. Se você acreditar em outras, você tem mais tempo ainda. E aí, o que você vai fazer com as suas escolhas? O que você vai fazer com a sua qualidade de vida? E às vezes, se você é mais jovem, que o meu público, o pessoal aqui que me segue, é um público um pouco mais velho, tá? Mas se você é mais jovem, tipo 20 e poucos anos, quando a gente tem 20 anos, a gente não pensa em futuro, a gente não quer saber. Não, você tá... Eu gosto de dar o exemplo do carro. Você compra um carro novinho. Você pode fazer o que você quiser com ele, colocar combustível adulterado, dar pau com ele. Ixi, você faz o que quiser, ele aguenta, ele é novinho, tá tudo tinindo. Mas use esse carro desse jeito durante alguns anos para você ver se ele vai aguentar. Vai começar a dar problema, igual você pode ter um Fusquinha anos 70 funcionando melhor do que um carro de 5 anos. Por quê? Porque é bem cuidado. Combustível, pensa no seu corpo como se fosse um carro. Então quando você tem 20 anos, às vezes você não está preocupado com isso. Porque você acha que você aguenta e que você vai ser assim pro resto da sua vida. Mas não vai. Uma hora a conta chega. Uma hora chega. E às vezes eu olho pra pessoa assim com 50 anos, tá começando a dar um monte de probleminha. E eu olho pro estilo de vida dela e penso assim, poxa, eu gosto muito de pensar sobre isso. Eu não fico falando não, eu odeio dar lição de moral nas pessoas que estão perto de mim na minha vida pessoal. Não falo nada. Só falo se me perguntarem. Tem uma passagem na Bíblia que fala, não jogue pérolas aos porcos. A gente não deve falar para quem não tá afim de ouvir. Então gasta uma energia com quem tá afim de ouvir. Se você tá aqui, você tá afim de ouvir, você merece ouvir. Se você não tiver disposto, você sai da live e tá tudo certo. Mas às vezes eu gosto de olhar e falar assim, pensar, nossa, essa pessoa, como ela estaria se ela tivesse vivido a vida dela diferente? Como ela estaria hoje com 50 anos? Podia ter sido tão diferente. Podia ter sido diferente. E mesmo assim, ainda independente da idade, ela pode traçar um novo caminho para a vida dela. Ela pode. Você pode também. Então pense, se projete daqui 5 anos ou se projete daqui 30 anos. Como você gostaria de estar? Como você quer estar? O investimento começa agora. Não deixa chegar lá para ver o que você vai fazer, não. Não deixa chegar lá. As pessoas que você admira, você já deve ter visto pessoas mais velhas que você admira. E você fala assim, nossa, caramba, essa pessoa tá melhor que eu. Geralmente essas pessoas, ou elas são muito saudáveis mesmo, ou elas têm uma energia muito positiva também. Não são pessoas reclamonas, agoniadas, medrosas, né? São pessoas que vivem de bem com a vida. Isso também envelhece, isso também adoece, né? Viver de mal com a vida, reclamando da vida. Então, eu gosto de olhar para essas pessoas que estão bem e pensar o que elas fizeram da vida dela para chegar até ali, porque eu quero usar o exemplo delas para mim. Eu quero chegar igual a elas. Eu não quero chegar igual ao outro que não tá bem. Né? Então vamos usar boas referências. Se você tiver alguma dessas referências, tanto as negativas quanto as positivas na sua vida, se pergunte para elas o que elas fizeram. E agora eu me lembrei até de um outro livro, de um livro chamado 5 Arrependimentos.
Os 5 Arrependimentos é um livro que uma enfermeira australiana escreveu. Ela trabalhava numa clínica de cuidados paliativos. Cuidados paliativos são cuidados... Paliativo é quando você, por exemplo, não tem um bom prognóstico. Ou seja, você não exista mais nada que a medicina possa fazer para salvar sua vida. Então você já sabe que você vai morrer. Isso é passar por um cuidado paliativo. E ela trabalhava nessa clínica, geralmente isso acontece com câncer, né? A maioria das pessoas tinham câncer e ela trabalhava lá. E ela começou a ver que alguns pensamentos ou alguns arrependimentos eram comuns naquelas pessoas que moravam ali na clínica que ela trabalhava. E ela fez uns questionários ali com o pessoal, com os pacientes da clínica, e ela descobriu quais são os 5 maiores arrependimentos que eram mais comuns naquelas pessoas. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, pesquisar esse livro, é muito bom. Não é para te desanimar, não. É para te animar. Porque quando a gente olha o exemplo de uma outra pessoa que não tem mais oportunidade de fazer diferente, e a gente pode aprender com o erro do outro. Né? Então, esse livro é muito, muito interessante. Serve para todo mundo. O que você pode fazer para quando você olhar para a sua vida, você falar assim, eu não me arrependo de nada. Vivi como eu tinha que ter vivido. Deve ser maravilhoso. Eu quero chegar ao fim da minha vida, se eu tiver essa oportunidade de pensar sobre isso. Se Deus me der saúde e eu trabalhar por ela, pela minha saúde, eu quero pensar assim. Tereza, quando fui na minha endócrino, que estava vendo um vídeo sobre remissão, ela estranhou e falou que se eu ficasse ciente E falou que eu ficasse ciente que o que eu tenho não tem cura, eu tenho hipotireoidismo Hashimoto. Confesso que suas lives estão me acalmando, dando esperança de uma vida melhor, porém ainda estou confusa. Tereza, é porque realmente não tem cura. Né? Na doença autoimune que a gente fala é remissão. O que é remissão? O que essa palavra significa? A gente deixar a doença estacionada, adormecida. Então, você vive como se você não tivesse. Só que você sabe que ela está ali e que ela pode voltar a ativar, se você mudar de novo o seu estilo de vida. Tá? Então, a remissão é a palavra, é o mais próximo da cura que uma pessoa com doença autoimune vai ter. Mas muitas pessoas com doença autoimune chegam na remissão e vivem normalmente, sem tomar medicamento para isso, tá? E uma dúvida muito comum sobre isso é, que exames eu tenho que fazer para ver se eu cheguei lá? Pode ser que você não tenha sintoma nenhum e você tenha alteração de exame bioquímico. E o contrário também pode acontecer. Pode ser que você não tenha alteração de exame bioquímico, que você tenha sintomas e não tenha alteração de exame bioquímico. Então, na hora, eu sempre falo que o mais importante é como você está se sentindo. Né? Caramba, eu tô bem, eu tenho energia, minha vida mudou. Eu tenho energia, tenho bem-estar, tenho vitalidade. Minha vida mudou. E é isso que a gente quer. Por que a gente faz essas coisas? Para ser feliz. E quem não tem isso, quem não tem energia, quem não tem vitalidade, quem vive com dor, não tem como ser feliz completamente. Então a busca é essa. É você se sentir saudável. Você se olhar no espelho e falar, eu sou saudável, eu me sinto saudável, eu sou bonita, eu sou feliz, eu sou corajosa. Eu mereço. É você acordar com essa sensação todos os dias. É isso que é a felicidade, é isso que é o que você deve buscar, tá?
Então, assim, não se apega em exame, não se apega o que ela falou pra você. Se apega o que você tá sentindo, o que você acredita. Você precisa fazer o que você acredita. Se você fizer só porque eu tô falando, se você não acredita, isso tem prazo de validade. Então, eu, na minha experiência com alunos e com pacientes, as pessoas que têm sucesso é porque elas confiaram no processo. Então, confie no processo. Se você ficou desconfiado de alguma coisa que eu falei, vai e pesquisa. Você vai ver coisas falando o contrário. E você vai ver coisas que confirmam o que eu falo. Vai ter os dois lados. Não existe verdade absoluta. A forma da gente mais ver isso é o momento que a gente está passando. Momento político e momento de saúde pública que a gente está passando. Existe concordância no que tudo que é dito? Todo mundo concorda? Não. Todo mundo discorda. Mas discorda brigando um do outro. Um com o outro. Então, faz o que você acredita. Não compra briga com ninguém. Não compra briga com seu médico. Não compra briga com a sua família. Se você escolheu fazer, acredita, confiou e tá vendo o resultado, que é o mais importante, não adianta só ter fé que a coisa vai vir do céu e não fazer nada. Se você tá vendo o resultado, só vai. Não tem erro. Não existe argumento maior do que o que você está sentindo, que você está passando. Essa é a maior prova, né? E se você está bem com isso, pronto. É isso. Adriano tem artrite, sou positivo, trabalho com a Thales, me deixou otimista e torço para cada um que sofre de doença autoimune alcançar seu objetivo. É isso aí, Adriano. Régia, hipotireoidismo não é autoimune, só Hashimoto que é? Régia, hipotireoidismo é uma consequência da tireoidite de Hashimoto, tá? Hashimoto é uma doença autoimune que causa alteração no funcionamento tireoidiano, que causa morte das células tireoidianas e que pode acarretar um hipotireoidismo. Mas nem todo mundo que tem hipotireoidismo tem doença de Hashimoto, ou seja, nem todo hipotireoidismo é uma doença autoimune, tá? Fechou, gente? 9 horas. Obrigada pela presença. Quem tá participando da Semana da Autoimunidade, vai lá, assiste o vídeo, começou ontem, a aula 1 já foi liberada, amanhã tem a aula 2, tá? Você pode assistir a aula 1 ainda, pode entrar na comunidade do Facebook e deixar o seu pequeno resumo lá sobre a aula 1 e aí você vai concorrer a um bônus ao final. O melhor resumo vai ganhar um bônus no final de tudo isso e vale muito a pena. Não deixe de postar o seu resumo, porque depois você vai ver o bônus e você vai se arrepender de não ter tentado conseguir ele, tá? Então assiste lá. A Semana da Autoimunidade foi criada com muito carinho, é uma verdadeira mudança de chave, de forma de se pensar. Assiste os vídeos, você pode assistir um pedacinho hoje, outro pedacinho amanhã, tá? E a semana inteira para você assistir, veja quando é o melhor horário, vale muito a pena, tá? Fechou, gente? Não posso mais responder perguntas hoje, já estourou o tempo, tá? Mas você que tá me vendo aqui, tô sempre por aqui respondendo dúvidas. Quinta-feira, 8 horas, tem mais, tá bom? Vejo vocês na quinta e amanhã no vídeo 2 da Semana da Autoimunidade.